Deus fala com todas as pessoas pelas mais variadas formas. Como a fé conduz a sua vida ou lhe invoca a necessidade de olhar e conversar sobre o outro. No Câmara Livre, na nossa missão pública, você já sabe, a gente conversa com chamados atores sociais, as pessoas que participam da nossa comunidade, cada um dentro da sua vocação humana, social, econômica, familiar e também religiosa. Mesmo aquele que eventualmente não tenha nenhuma religião ou não a pratique, duvido, se me permite, que não sabe o que é o significado de Deus. Jean Carlos Garcia, obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço, agradeço mesmo. Você é de Bauru, nasceu de Bauru, diferente de milhares que tem essa cidade que vai recepcionando muitos que estão aqui. Então é uma forma agora da gente se conhecer mais próximo no dia a dia através dessa telinha, desse universo. Jean, todo mundo tem uma memória afetiva de infância. Para alguns é um cheiro, para outros é um local, para outros é um objeto, para outros é um susto, é algo que aconteceu e ficou lá. Em alguma fase da infância, não sei se com 4, com 5, tem gente que é com 10. Qual seria a sua de bate-pronto? Mas é afetiva. De bate-pronto é a memória que eu tenho me alimentando em cima de uma pia, na casa da minha avó. Da pia? Na pia. Na cozinha. Bebezinho ainda. Isso tá na memória, talvez, de coisas que eu nem imaginava. E eu tenho essa foto, inclusive. Entendi. De pequeno. Porque alguém tirou a foto? Alguém tirou, mas eu tenho. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, a memória ativou nesse sentido de eu ver esse momento. E isso realmente é afetivo mesmo, porque a bebê ainda, né? Entendi. Você estudou no Colégio Cabral aqui, no Cristino Cabral, né? Um colégio bastante conhecido na cidade, ainda tradicional, aqueles melhores molecadas rodando para lá. E hoje está com o ministério, a questão da fé, mas olhando lá para trás, para o jovem, para o adolescente e tal, quando Deus conversou com você e hoje olhando para o tempo, que agora fica mais fácil talvez olhar, você falar, é aqui o momento de intersecção que fala, não, eu vou atender, estão me chamando. Foi desde pequeno, na verdade. Por volta dos 8, 9 anos de idade, nós tivemos um encontro, a gente fala um encontro com Deus, né? Nossa casa, nossa família, por uma situação atípica, né? Passamos por uma situação de enfermidade nesse período, no caso eu mesmo. Ficou doente? Fiquei doente, diagnosticado com uma doença que foi necessário 12 cirurgias. Opa. Fiz 12 cirurgias. E aí nesse processo de dificuldade, família ali, sem entender o que fazer, sem entender muito... sem recursos também, porque todo recurso que tinha já havia sido esgotado por parte do meu pai e da minha mãe. Embora fossem pessoas muito boas assim, como pessoas, nós ainda não íamos à igreja, não frequentávamos a igreja, não tínhamos esse contato assim, direto com Deus, né? Tá. Então nesse período foi quando os meus pais recebendo um convite, né? Inclusive de duas pessoas muito maravilhosas que eu tenho na minha vida, que um é o pastor Adão Nereu, né? Foi meu padrinho de casamento no futuro. Adão Nereu Barbosa, daqui. Adão Nereu Barbosa. Nosso primeiro diretor aqui, colega. Isso. Que criou esta emissora. E o pastor Lelo, né? Que foram duas pessoas. Lelo Rodrigues. Lelo Rodrigues. Manancial do Sião. Sim, foram duas pessoas essenciais assim nesse processo de apresentar Jesus pra gente. Então, foi quando nós começamos a ir à igreja, frequentar a igreja. E desde então ali, já muito criança, eu percebi que Deus estava me chamando para algo que eu ainda não entendia, mas eu já tinha essa convicção de que alguma coisa eu iria fazer, eu iria ser de alguma forma. Então começou muito cedo, desde muito cedo na infância ali, já meus 10 anos de idade, 11 anos de idade. Acho que com 11 anos de idade eu me batizei, inclusive, na igreja. A ponto de, para a trajetória dos jovens, chegar ali na fase de decidir o próximo caminho, depois do ensino médio, você ir fazer teologia. Sim. Então já estava ali vocacionado e com a intenção efetiva do seu plano de vida. Exatamente. É interessante porque assim, as pessoas às vezes pensam que essa separação, atender esse chamado, na verdade é como se fosse agora um isolamento, né? E eu não me isolei de nada, eu não deixei de ser criança, não deixei de ser adolescente, não deixei de vamos dizer assim, embora jovem ainda, né? Considero jovem ainda, mas de curtir minha juventude ali.
porém sempre com esse entendimento de que havia algo para a minha vida, né, com relação à religião, com relação a servir a Deus de uma forma mais entrega mesmo, né, de entrega mesmo, né? Então, você tocou num ponto interessante. Há dentro dos jovens, por várias razões, a ideia de que você atender o chamado, que a gente está usando como simbologia aqui efetiva no dia a dia, significa você renunciar a todas as coisas da vida, né? De brincar, de se divertir, de ter o lazer, que é outro nível de responsabilidade. Não, e não foi necessário, muito pelo contrário, eu aproveitei muito assim a minha adolescência, a minha juventude, mesmo na igreja ou com amigos, né? Fora da igreja ou na escola, no colégio, enfim. A gente conseguiu aproveitar bastante isso, fazer boas amizades, enfim, mas sempre entendendo isso, né? Que tinha um chamado, que tinha uma vocação, e ainda que eu não entendesse assim propriamente, porque o pastoreio era algo que quando eu parava para pensar nisso eu não queria. Tá. É algo que eu me via muito distante disso, dessa situação. Então, eu comecei a procurar, né, lugares para eu talvez me encaixar dentro desse chamado, dentro da igreja, até mesmo servindo na igreja, ainda como adolescente, então na área da música. Então vamos tentar a música, né? Tá. Você toca instrumento? Nada. Cantar? Mais nada, nem pagando. Eu já disse isso algumas vezes na igreja, né? Algumas pessoas já sabem dessa história. Nesse processo, eu comprei bateria, por exemplo, vou aprender bateria. Fiz aula de bateria, aprendi a tocar bateria, ia tocar bateria. Parece que a coisa não flui. Aí comprei teclado, vamos aprender teclado. Fui aprender teclado. Nada. Não ia. Aí fui fazer aula de canto, né, para aprender a cantar. Sim. E aí é uma parte que o pessoal dá muita risada, porque eu pagava uma aula, né, um curso com algumas outras pessoas, e um certo dia a professora disse, logo no início da aula, olha, eu quero falar com você no final da aula, né? Quero conversar com você no final da aula. E eu logo imaginei, bom, até que enfim alguém descobriu meu talento, né? Agora vamos arrebentar, agora vai. Né? E aí eu percebi que ela esperou todo mundo, realmente todo mundo ir embora. Foi quando ela, sozinho, eu e a professora ali, ela disse, olha, você é esforçado, você é empenhado, você gosta do que você faz, mas não é isso que Deus tem para você. Eu falei, nem pagando. E essa foi a noite que realmente assim, eu orando a Deus, ainda muito jovem, eu orei a Deus e falei, Deus, então... Indica aí. O Senhor me mostra. Mas assim, quando vinha essa questão da palavra, do pastoreio, é uma coisa que eu refutava, que eu relutava bastante. Tá. Né, de me ver muito distante disso, assim. Falando, não é, isso aí acho que é coisa da minha cabeça. Que hora virou a chave, então, para você, pessoalmente? Olha, virou a chave quando eu aceitei uma oportunidade. Tinha um líder, né, um pastor já, um dia ele me fez um convite dizendo, olha, traz uma palavra para os jovens, né, numa casa, leva uma palavra aos jovens numa casa, enfim. Vai lá, estuda uma questão e dá uma falar. palavra para eles, e como era entre os jovens, como era entre amigos, né, eu me senti confortável em aceitar o convite, mas não sabia o que fazer. Embora estando na igreja, essa questão... Mesmo vendo, observando... Mesmo vendo, não sabia o que fazer. Foi quando eu comentei com meu pai, chamei meu pai e disse, olha, recebi uma oportunidade, e o que eu faço? E meu pai sempre foi muito, assim, depois da conversão do meu pai sempre foi muito assíduo na leitura bíblica, na palavra. Tá. As memórias que eu tenho do meu pai após esse período é de todos os dias, sem exceção, todos os dias, ver meu pai 2, 3 horas por dia, lendo a Bíblia, várias Bíblias em cima da mesa, livros espalhados, ele estuda muito. E foi quando, então, ele comprou uma Bíblia, me deu de presente, eu tenho ela até hoje, essa Bíblia. Ele me deu essa Bíblia de presente, me colocou na mesa e ali ele me ensinou. Começou a me ensinar, olha, faz isso, a leitura é assim, dessa forma. E depois dele me ensinar tudo ali, fazer um esboço ou preparar um sermão, né, como chama. Vamos nesse ponto aqui. Vai nesse ponto aqui. Depois que fiz tudo isso, ele pegou o papel, rasgou e falou, agora é com você, né? Mas isso foi muito extraordinário porque eu me preparei mesmo para aquele primeiro encontro. Entendi. Na verdade, ele te preparou para aquela... E fui para aquela reunião e dei aquela palavra naquele dia e aquilo parece que preencheu algo que faltava. Eu entendi que aquilo realmente era algo de Deus. Porém, saindo dali, né, no mesmo dia, tinha uma outra pessoa responsável pela igreja na época, inclusive a igreja que o pastor Adão Nereu pastoreava,
Sim. né? Ele disse, olha, tá tendo um encontro na igreja durante a semana. Era um prédio que ainda estava em construção. Ele falou, por que você não leva a palavra lá nesse encontro? E é muitas poucas pessoas. E eu me senti confortável em dizer, eu vou. Tá. Já estava seguro, né? Mas, diferente dessa primeira vez, eu já achando que estava seguro, já não já não tive essa preparação, enfim, já não orei como deveria orar. E esperei passar a semana para chegar no dia de então ministrar essa palavra para o encontro, que eu acreditei que ia ter poucas pessoas. E para minha surpresa, né, o meu pai fez questão de reunir o pessoal da igreja toda, que ele estava na sede, né, que a gente chama de sede, e levou todo mundo para lá. E aí, aquele dia foi um desastre, porque Moisés virou Noé, Davi virou Abraão, Abraão virou Jesus. Em 5 minutos eu troquei tudo, eu mesmo orei por mim mesmo, pedi misericórdia de Deus. Não abriu o mar na hora de falar? Foi um desespero só. Ali eu tive 2 certezas. Tá. Né? Primeiro que eu namorava minha esposa ainda, e dela ter ficado comigo pós essa vergonha. Graças a Deus não tinha live ainda, né? Não tinha essas coisas de transmissão, nada. Mas se tivesse, ia ser caótico o negócio, né? E aí a outra certeza de que eu precisaria me preparar. Olhando pelo lado cheio do copo, na verdade, pode ter sido um outro enunciado. Preparar. Fui para minha casa, muito chateado, né? Envergonhado também, dizendo não vou pisar nunca mais na igreja depois desse dia, né? Mas ali, orando a Deus, no meu quarto, eu entendi que eu precisava me preparar. E aí, a partir desse momento, eu acredito que foi a virada, assim mesmo. Tá. Você ficou durante muito tempo, como todo jovem, você ia uma vez por mês para Maringá, contava para a gente fazer teologia, mas ficou 22 anos trabalhando seguro, ou seja, lógico, tentando resolver a tua vida, né? Para pagar as despesas, ajudar em casa, cuidar de você aí, e ao mesmo tempo tentando seguir com os estudos. Sim. Religiosos, eu digo. Nossa casa sempre foi uma casa muito batalhadora. Assim, embora meu pai e minha mãe sempre trabalhou, eu e meus irmãos também. Começamos muito cedo. Eu queria trabalhar, queria de qualquer forma trabalhar. E aí foi me dada uma oportunidade no CIPS, Consórcio Intermunicipal da Promoção Social, aqui de Bauru, que tinha aqueles serviços, né, de empacotador, supermercado, enfim, aquela fase toda. E eu não via a hora de começar, e eu consegui uma oportunidade, 12, 13 anos de idade, acho que podia, né? Tinha essa acessibilidade para a gente poder trabalhar. Fiz o curso do CIPS e assim, a primeira oportunidade que eu tive já foi trabalhar no escritório, né? Que era a única vaga para escritório. Tinha muita vaga, né? Tá. Não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas tinha muita vaga para todos. E eu levantava a mão para tudo, eu queria trabalhar. Tá. Mas a única vaga que tinha naquele dia para escolha era de um escritório. E essa vaga, Deus me presenteou com essa vaga para trabalhar no escritório. Né? Na época, um escritório de uma corretora de seguro, né? De uma empresa bem conceituada na cidade de Bauru, né? Não só na área de seguro, mas em outras áreas. E eu fui, né, trabalhar, e ali eu entrei nessa área de seguros com meus 12, 13 anos de idade ali, e depois disso fui sendo promovido, né, dentro da mesma área, e fiquei 23 anos nesse mercado de seguros, trabalhando, né, e também correndo com as coisas já eclesiásticas, vamos chamar assim, né, nunca deixei de estar à igreja, de participar de alguma coisa, de algum evento. Você tem uma questão especial e não deixa de ser, lógico, fora da beleza da situação em si, né? Que é quando o filho leva os pais num determinado momento para falar, ó, você vai ser pastor, hein? Tem uma inversão talvez da lógica que a gente acha que seria natural das coisas. Sim. Desde o momento que nossa família conheceu, teve esse encontro com Cristo, com Deus, como eu disse, meu pai, embora meu pai e minha mãe sempre boas pessoas, né, tinha uma aversão, né, à igreja, à religião. Resistência. Uma resistência. E aí, pelo fato da doença, né, como eu disse aqui, pelo fato do diagnóstico, foi um período muito difícil, e pelo convite que nos foi dado, meu pai, então, ele aceitou, né, a participar disso. Então, meu pai, ele teve uma conversão, assim, extraordinária, muito rápida também, né, por ele se envolver mesmo com a igreja e com tudo mais. E a gente foi caminhando, né, nessa jornada ministerial.
E durante os anos, então, eu fui ordenado a pastor, há uns 12, 13 anos aproximadamente, ou 14 anos atrás, fui ordenado a pastor. E começando a pastorear, então, né, meu pai e minha mãe veio também congregar com a gente, né, participar com a gente como igreja, onde eu tive, então, reconhecendo também o chamado deles, sabendo do chamado, da direção de Deus para a vida deles, esse privilégio, né, de que a gente chama de ungir, né, de separar eles, né, ao pastoreio. E hoje estão comigo, pastoreando junto comigo na igreja. Que legal. Pessoas preciosas. O que seria a palavra conversão para o público que não experimentou essa experiência de vida? Conversão, eu creio muito que a conversão é um processo, que não é uma coisa da noite para o dia. Quando nós falamos, nos convertemos, estamos falando de uma transformação, uma mudança de vida. E esse é o evangelho que eu acredito, um evangelho transformador, um evangelho que vai realmente todos os dias nos levar a avaliar a nossa vida, a nos fazer melhorar e nos confrontar para que a gente realmente sejam novas pessoas, para que a gente realmente possa ser melhor a cada dia. Então, o processo da conversão, ele não é simplesmente agora fui à igreja, me converti. Tá. Né? Agora sou crente e tudo mudou. Muito pelo contrário. Existem alguns conceitos na teologia, por exemplo, que a gente chama de, por exemplo, do evangelho, né, de salvação, que é onde nós temos um encontro com Deus. De uma certa forma, todo homem um dia, toda mulher, ele vai ter um encontro com Deus e ele vai ser alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, e ele vai reconhecer que ele precisa de Deus. Há um vazio no coração de todas as pessoas. E elas podem procurar em todos os meios, como procuram, em todos os meios, de alguma forma preencher esse vazio, mas só Deus pode preencher esse vazio. Então, é chegado um momento que as pessoas vão ter este encontro, o que eu chamo desse evangelho de salvação, onde eles vão reconhecer que precisam de Deus e eles vão entregar a sua vida a Deus, ao passar a querer viver melhor. Mas não para por aí, né? Agora, depois disso, é necessário agora o conhecimento de um evangelho do reino de Deus, que é a nossa caminhada. Eu sempre digo assim, que salvação, Nelson, não é o fim das coisas. Salvação não é uma cerejinha do bolo que, olha, eu fiz por merecer e agora eu conquistei a salvação, ou eu tenho autonomia para tomar posse disso. Não, salvação foi nos dado por Cristo, pela obra redentora dele na cruz do Calvário, onde nós não merecíamos, jamais mereceríamos, mas ele nos alcançou pelo amor, pela graça dele, e é algo que nós não merecíamos, mas ele nos deu. Então, salvação não é o fim, é o início das coisas. Né? Seria correto, pensando naquele que está do dia a dia, daquele que não entendeu o processo de conversão ou acha que ainda não teve um encontro com Deus, o chamado, pensar que conversão é um instante em que você se reconhece como, olha, eu sou limitado, eu tenho fraquezas, eu preciso me aperfeiçoar, tentando usar uma linguagem do dia a dia. Então, um processo de amadurecimento. Aí a segunda etapa é agora que eu atendi o chamado e me converti, eu tenho que ver como é que eu vou servir. Isso, exatamente. Toda mudança, todo processo de mudança na vida, acredito que em todas as áreas, é necessário um reconhecimento primeiro. Passo inicial, reconhecer. Uma pessoa muda de vida quando ela reconhece que alguma coisa não está dando certo. Então, quando o ser humano ele reconhece, olha, até aqui eu fiz, até aqui eu cheguei, mas parece que não vai. Chega um momento que trava, né? Então, ele reconhecendo isso, ele toma essa decisão de realmente agora entregar a sua vida, o que a gente chama de entregar a vida a Deus mesmo, no sentido de dizer, preciso ser um novo homem, preciso ser uma nova mulher, preciso fazer algo diferente. E aí agora o processo, né, dessa caminhada, né, nos passos de Jesus, né, ele vai se descobrindo e vai reconhecendo também as áreas que precisam ser mudadas. Então, a Bíblia diz isso, né? Aquele que fazia isso, deixe de fazer isso. Mas não é uma questão de imposição, né? Olha, agora você não pode. Você tem que adquirir consciência daqui a aquele é um estado... Existe um medo, às vezes, né? Não, eu não me entrego, ou eu não dou esse passo para frente, porque eu não vou poder mais fazer isso. Mas a Bíblia nunca foi essa questão de pode ou não pode.
né? Mas é de um reconhecimento. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o problema diante de Deus não é aquilo que a gente não pode fazer, é aquilo que a gente pode e não faz, né? Deus sabe das nossas limitações. Então eu preciso reconhecer isso, debaixo dessas limitações. Isso, claro, não me dá o direito de viver de qualquer maneira. Certo. Mas a partir do momento que eu reconheço isso, eu passo a viver de uma forma verdadeira diante de Deus. Uma vez estando nesse estágio, desse experimento de fé e de aplicar ela no dia a dia e de exercer liderança, né, de fazer isso de forma coletiva para muitas pessoas, como o Jean, a pessoa humana, né, que está lá dentro de você, gerencia emocionalmente, espiritualmente, a ideia de que o ser humano, por ser falho, né, e muitos que estão lá te ouvindo ainda não entenderam ou não viram o chamado, você está conversando com um público e fala, olha, eu estou tentando aqui te dizer que você precisa ouvir. O ser humano julga. Sim. E erra julgando o tempo inteiro, que aí quando ele não consegue se ver na frente do espelho. Como você espiritualmente administra essa ideia de que sendo um líder, as pessoas vão poder te julgar, inclusive cometendo equívocos, porque o ser humano falha. Devem julgar. Eu acredito que a gente tem que... O apóstolo Paulo, ele, assim, na minha tradução, tá, agora... Claro. O apóstolo Paulo tem um diálogo com algumas pessoas, dizendo assim, olha, se vocês estão achando difícil seguir Jesus ou ser como Jesus, então olhem para mim, né? Mesmo o apóstolo Paulo, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que ele não era nada, ele olha para essas pessoas e diz, olha, se vocês estão achando muito difícil, então olhem para mim. Ou seja, há uma responsabilidade nossa realmente de sermos exemplos, de temos que ser exemplo. Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade grande nisso. A Bíblia diz lá em Romanos, também o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, a criação, ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creram, aqueles que já o reconheceram, que entregaram sua vida para Jesus e que hoje têm essa responsabilidade, que são detentores talvez de uma verdade, de um conhecimento, que não pode ficar para si. Então, essas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Deus, elas não estão, eu até costumo dizer assim, elas não estão aguardando Deus. Por quê? Nós cremos que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja, nós cremos que Jesus voltará para buscar todos aqueles que nele crê, nós cremos nisso. Mas essa criação que ainda não o conhece, que não teve um encontro com Deus, ou ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, elas não esperam por ele, porque elas não o conhecem ainda. Mas a Bíblia diz que elas têm uma expectativa em nós, aqueles que já conheceram. A ardente expectativa pela manifestação, ou seja, pelas ações dos filhos de Deus, daqueles que já conheceram. Ou seja, a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Uma vez conhecendo a verdade, não podemos limitar a nós. Então, assim, não dá para se esconder também. Olha, né, não olhem para mim, eu sou falho, eu sou pecador. É fato que eu sou falho e pecador. É fato que eu vou errar, é fato que eu vou ter problemas. Então, se alguém coloca alguma expectativa na minha pessoa, né, com certeza ela vai se frustrar. Com certeza ela vai chegar um momento e vai dizer, não é assim. E por isso, talvez hoje existem muitas pessoas desacreditadas. Porque, na verdade, colocaram a expectativa em coisas erradas ou em pessoas erradas, né? E acabam caindo numa armadilha. E a grande verdade, assim, a culpa é sua mesmo. Porque foi você que colocou a expectativa em alguém que é tão falho quanto você. Então, às vezes as pessoas olham para um pastor, ou para um padre, ou para, enfim, para algum líder, né, eclesiástico, e pode imaginar, poxa, eu queria ser como ele, né? Parece que a gente tem uma, como que chama aquela áurea? Aura. Né? Aura, né? Uma divindade. Uma divindade, muito pelo contrário, nós somos humanos, somos pessoas normais, né? Claro, pessoas que de uma certa forma aceitaram o chamado, mas que vivem todos os processos, comumente. Se o Jean comprou a bateria, não deu certo, comprou o teclado, não deu certo, foi na aula do canto, não deu certo, você jogava futebol? Jogava futebol. Jogava Quebrava futebol. Um galho, jogava Dava bem, certo. Viu como jovem. Dava certo, era goleiro. Opa. Dava certo, ganhou alguns campeonatos na escola, né? Tempo de escola, tudo. Gostava sim. Mas, como eu disse... Tem porte, né? Para goleiro, grande. Gostava de futebol, gostava mesmo, era aplicado.
sempre fui muito aplicado em tudo que eu me propus a fazer. Assim, era muito intenso, vamos dizer assim. Então, se é para ser goleiro, vamos ser goleiro, né? De verdade, procurava ser goleiro de verdade. Mas nunca tive, assim, nunca almejei, vou ser um jogador de futebol. Isso aqui que eu quero fazer. Tá. Não. Pelo contrário, na minha infância eu queria, o meu sonho era ser caminhoneiro. Opa. Falar assim, quando eu era criança eu queria ser caminhoneiro. Eu olhava, sair pra estrada aí. Sair pra estrada, ficava olhando e tal. Era o que eu almejava. Entendi. Na minha vida. O Ministério Evangelístico Filhos do Reino, MEFIR, ele está desde a origem no seu sacerdócio aí, do seu... Não. O Ministério Evangelístico Filhos do Reino nasceu há 8 anos atrás. Tá. Né? Este ano, 2025, fará 9 anos, né, de ministério. Mas antes disso, nós auxiliávamos, né, como pastores auxiliares, outros ministérios, né, e projetos. Então, foram alguns anos, 12 anos auxiliando diretamente pastoreio, mais 6 já como pastor auxiliar mesmo. Você comenta que o primeiro projeto social que você guarda aí na memória foi no Parque Jaraguá. Sim. O primeiro projeto... Experiência de relação comunitária e tal. O primeiro projeto nasceu daquilo que eu fazia. Eu trabalhava com seguro e eu via uma necessidade de pessoas, né, para trabalhar nesse mercado. É um mercado bem fechado, bem restrito, assim. Sim. Não é, como que eu posso dizer, tão fácil acesso, até pela linguagem própria que o mercado exigia e tudo mais. E nós víamos a necessidade de ter pessoas para trabalhar. Então, daí nasceu o Projeto Seguro. O nome era Projeto Seguro. Com qual intenção? Eu comecei a reunir alguns amigos e falei, vamos escolher uma galera, umas crianças que eu já atendia também, dessa região de Bauru, no Parque Jaraguá. Uma comunidade que havia uma igreja local, um casal de pastores local que cuidava deles. Então, eu falei, conversando com eles, falei, olha... Queria levar eles para uma sala de aula, para ensinar, dar a oportunidade do primeiro emprego a eles. Capacitar eles para o mercado de seguros. E aí, junto com alguns amigos, nós começamos a dar aula. A gente alugava um ônibus, esse ônibus ia buscar eles lá no Parque Jaraguá, trazia eles até o sindicato de seguros aqui, no Sincor, que nos abriu o espaço para a gente poder fazer esse curso. Dávamos um café da manhã para essa galera, todo sábado de manhã. E depois do café era aula até 13h. Aula para eles, assim, sobre o seguro. Tá. E aí, depois de 3 meses, 3, 4 meses, começavam a surgir as oportunidades, porque a gente começava a indicar essas crianças para alguns amigos. Olha, está precisando de alguém para trabalhar, tem alguém aqui que já está mais habilitado. E aí esse projeto foi um sucesso, assim. Acho que primeira turma nossa, nós conseguimos empregar mais de 30 crianças. Legal. Assim, que a gente, depois disso, fizemos um convênio com algumas entidades, como o próprio CIPS, Legião Mirim, que reconhecia o projeto, né, como um projeto específico para uma área, e quando chegava nessa hora de fazer a transição desses alunos para o escritório, então eles acabavam fazendo toda a formalização e tudo mais para essas crianças. E nós temos hoje, até hoje, né, a pessoa hoje que cuida dos seguros nossos, meus, é fruto desse projeto. Que legal. Né, até hoje. Muito bom. Por estudar muito a palavra, em função até da sua vocação, vou fazer uma analogia aqui, eu gosto de estudo de música, né, de literatura e tal. Vai ter lá um autor, um conteúdo, um texto, uma passagem, ou seja, algo que por alguma razão é sua, só sua. Você fala, essa história ou este conteúdo me chama a atenção, me sobressai. Qual seria? Gosto muito de Neemias. Quem é Neemias? Livro de Neemias. Neemias, ele é um jovem, ainda um jovem. A Bíblia diz que ele, homem temente a Deus, ele servia a um rei no palácio, né? Vou resumir dentro da minha tradução, como eu sempre digo também, né? Ele servia a um rei no palácio, ele era copeiro desse rei, uma pessoa que tinha uma responsabilidade muito grande, né? Uma pessoa de confiança também. Porém, o seu povo, né? A sua família havia sido exilada, havia sido tirada da sua terra natal, então ali eles estavam como escravos, né? Passa o tempo, algumas pessoas vão até a sua terra natal e voltam com notícias dizendo, olha, está tudo destruído, está tudo acabado lá, né? Está tudo ao pó, os muros foram derrubados, as famílias estão no caos.
E aquilo entra no coração de Neemias e aquilo traz a ele um chamado, desperta nele uma ideia de que ele precisava fazer algo. Ele precisava mudar aquela situação. E ele passa alguns dias em oração, procurando entender a Deus o que aconteceria, até que o rei, né, percebe que ele não estava bem. Né? Percebendo que ele não estava bem, pergunta a ele o que estava acontecendo e ele diz, né, que a família dele, a terra dele, Natal, enfim, dele estava tudo lá, destruído. E ele pede permissão, então. O rei pergunta para ele, o que você quer fazer? Ele falou, olha, eu queria ir lá, queria poder fazer alguma coisa. Então o rei autoriza ele, né, a ir, né, dá acessos a ele para que ele fosse até aquele lugar. E chegando lá, ele observa tudo que estava, e realmente a cidade toda em ruínas. E depois de 3 dias dessa avaliação dele, falando com Deus, ele reúne então um pouco povo que tinha ali, ele diz, nós vamos reconstruir esses muros. Porque os muros era o principal ali, né, que trazia segurança, sim, enfim. sim. Não dava para começar outra coisa a não ser pelos muros. E ele decide então começar essa reconstrução. E isso realmente mexe muito comigo. Porque nós estamos falando, claro, debaixo de uma realidade que talvez a gente nem imagina como seria reconstruir esses muros, a forma que seria. E se não bastasse isso, os desafios, talvez financeiros, os desafios mão de obra, como foi feito isso, né? A Bíblia diz que eles reconstruíram o muro em 52 dias. Né? 52 dias em guerra, né? Ao ponto de dizer que em determinados momentos os mesmos soldados que estavam trabalhando na reconstrução dos muros, com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles seguravam a espada, né? Em guerra. E mesmo isso, e mesmo com todas essas dificuldades, ainda pessoas internas dizendo, o que vocês estão fazendo? Não vai dar certo, não vai funcionar, né? E aí Neemias, ele tem uma frase, que essa frase de fato é a que move a minha vida. Quando ele pede para responder, eles começam a questionar Neemias, você está louco? Não vai dar certo? Vocês pensam que vai dar certo? Eram uns homens chamados Sambalat, Tobias, enfim. Né? Quem que vocês pensam que são? Enfim, e aí Neemias manda alguém lá responder eles, olha, diz para eles o seguinte, olha, eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Né? E essa frase é a frase que eu guardo na minha vida. Todas as vezes que a gente observa que a gente está fazendo algo grande, algo na direção de Deus, nós vamos ter desafios, nós vamos enfrentar dificuldades, vão ter pessoas que vão contrariar, querer até mesmo tirar a nossa esperança, tirar a nossa alegria, mas eu procuro sempre trazer ao meu coração, estou fazendo uma grande obra que não é minha, não diz respeito a mim, mas algo que é para Deus e eu não vou parar, eu não posso parar. Então Neemias, ele, além de ser um reformador, Neemias também ele se preocupou muito com a parte da justiça social, né? Que depois ele olha, né, a cidade como um todo e ele começa a estabelecer justiça social, separando, cuidando dos órfãos, das viúvas, cuidando do povo ali, dos menos favorecidos, e começa a fazer um trabalho muito forte social. Então, Neemias assim, é uma grande inspiração na minha vida nesse sentido ministerial. Entendi. Né? Jean, o que você pensa internamente, né, quando você fala com você mesmo, com o seu coração espiritual ou não, quando você se depara com um ser humano limitado, que a gente comentou aqui, é fraco e fala, poxa, não dá certo, para mim não dá nada, ele nega a ideia da fé. Eu acredito que todas as pessoas, há uma solução para todas elas. Talvez aos nossos olhos naturais, sim, a gente pode avaliar e dizer, cara, é difícil. Sim. Talvez essa pessoa nunca vai mudar, na nossa concepção. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que às vezes as pessoas que a gente não consegue mudar, elas nos mudam. Talvez elas vão nos tornar mais pacientes, talvez elas vão nos tornar mais amorosos, mais misericordiosos, enfim.
para todas as pessoas a solução, sem exceção, para todas. Eu acredito muito nisso. O olhar de Jesus, Jesus nunca olhou para alguém e considerou se valia a pena ou não valia a pena. Será que vale a pena? Essa pessoa nunca. Não, muito pelo contrário, né? A Bíblia apresenta algumas pessoas que, por exemplo, era um escândalo, né? Uma mulher pega em adultério, era um escândalo, né? Eles pegam uma mulher no ato de adultério, e eu costumo dizer ainda que se aqueles homens tivessem levado aquela mulher para a sinagoga daquele tempo, vamos dizer, para a igreja daquele tempo, ela teria sido apedrejada. Certamente ela teria sido apedrejada. Se tivessem levado ela para um grupo de pessoas religiosas, ela teria sido apedrejada. O grande erro deles, né, foi eles terem levado ela a Jesus, né? Porque eles, claro, eles levaram ela até Jesus com uma segunda intenção. Eles queriam provar Jesus, talvez pegar Jesus em alguma coisa, né, para querer condenar Jesus de uma certa forma. Mas Jesus, ele vê toda aquela situação e ele diz aquela palavra a todos eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um vai lançando suas pedras no chão e vão embora todos eles. Mas havia alguém ali que não tinha pecado, que era Jesus, né? Se tinha alguém que poderia apedrejar aquela mulher, era Jesus. E quando ele então olha para a mulher e diz: cadê os teus acusadores? Onde estão eles? Foram todos embora. E aí ele então diz para ela: olha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, assim, para todas as pessoas, né, Jesus olhou e ele viu. A Bíblia fala de 2 ladrões que estavam com ele na cruz, né? Sim. Um zombando, condenando ele, e o outro, de repente, diz: cara, ele é o Messias, ele é Jesus. Ô, se vira aí, chama lá o homem, se não é o bom. Um zombando e o outro dizendo, assim, e aquelas coisas que a gente gosta de pensar, né? E se os dois, porventura, não estivessem zombando, mas fazendo o que o outro fez? Não, ele é Jesus, nós merecíamos estar aqui, ele não, né? E aí ele vira para Jesus e diz: olha, quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. Nelson, nós estamos falando de um bandido. Nós estamos falando de alguém que estava condenado. Sim. Por algo grave. E aí Jesus, então, virando para ele, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez para os dias de hoje, como eu disse, loucura. Como assim? Mas o olhar de Jesus nunca considerou se valia a pena ou não valia a pena. E aí, vou apostar nele ou não? Não, até porque Jesus conhece as nossas vidas. A Bíblia diz que a nossa vida está nas mãos dele. Porém, ele deu a nós, deu à humanidade o livre-arbítrio, o direito de escolha, onde cada homem, então, ele vai viver a sua vida. E diante das suas escolhas, ele também vai ter as suas consequências, né? Mas, dependendo de Deus, e eu acredito que é isso que a gente busca, e a gente ainda engatinha muito nisso, ainda se é que eu posso dizer que a gente engatinha, ter este olhar de Jesus realmente é desafiador para a gente. Imagino. Muito desafiador. Jean Carlos Garcia, muito obrigado por fazer esse recorte com a gente aqui. A gente costuma dizer que essa vocação, né, humana aqui, de fazer esse exercício público, de certa forma, né, sem nenhuma presunção, uma forma de mostrar aquilo que é óbvio, né, que talvez a fé tenha dado para todos. Mostrar que as pessoas precisam se olhar Sim. de forma igual para abrir o coração e conhecer um ao outro. Então, muito obrigado, dentro do seu tempo, de ter vindo aqui e falado um pouco sobre a sua trajetória. E eu agradeço imensamente por essa oportunidade tão preciosa. Gosto muito de falar daquilo que é de Deus, da minha vida, daquilo que Deus fez na minha vida. Gosto muito de testemunhar disso, né? Como disse, eu me coloco na condição de um servo, né? Dentro desse processo, né? Cada dia para poder servir, né? Eu sempre digo, a gente tem como lema, né? Nossa missão é servir, né? Sempre digo que uma igreja, né, que não serve, ela não serve, né? E quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma estrutura física, estou falando de nós como pessoas, como igreja, de servir mesmo, procurar servir. E é claro, a instituição, ela acaba refletindo aquilo que nós somos, né? Ela acaba dando suporte e o apoio para nós.
dentro dos projetos, dentro daquilo que a gente acredita. Mas o ser humano como um todo, cada dia que ele se aproximar de Deus, quanto mais ele se aproximar de Deus, mais ele vai poder olhar como Deus, ele vai poder enxergar como Deus, vai poder ouvir como Deus, e isso vai fazendo da humanidade melhor. Eu acredito muito nisso. Acredito muito. Então eu agradeço imensamente por ter esse privilégio de poder deixar aqui um breve testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco. O Câmara Livre de hoje conversou com Jean Carlos Garcia, ou o mensageiro, porque aqui nós somos, de certa forma, o elemento de transmissão. Então fico com a frase dele: estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Até o próximo encontro.